Ah, eu já anotei o nome de vocês. Eu já anotei aqui. Tá todo mundo certinho, né? Danilo, eu sei que é o Gustavo, Gabriel, Isabelle, Mariana, Luiz Pedro. Tá certinho, né? Sim. Então, tá tranquilo. Deixa eu pôr para apresentar aqui. Então, nós vamos começar a fazer a correção e depois nós vamos pegar o conteúdo dessa semana, que é o PET, tá, gente? E aí, provavelmente, eu mando já amanhã o formulário para vocês já ir fazendo, tá? Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Então, vamos lá, Sim. tá? Eu mandei a atividade aqui dessa semana, ó, vocês vão ver, são 6 questões, tudo naqueles conteúdos que eu passei Felipe, para vocês. Oi, manda o link disso daí, ó, lá no grupo que eu faço. tá? Eu É, mando. mano. Mas eu já Lá no- fiz. Ele já está lá no já tá lá no Conexão Escola, é só você entrar no Conexão Não aqui, ó. consigo entrar, ué. Mas então, mesmo que eu mandar o link, você não vai conseguir, ué. Se você não está conseguindo. Por que que você não está conseguindo entrar? Sempre parece que deu erro. Tá, depois você me manda uma mensagem depois, eu tento mandar ele para você. Aí você vê se você consegue. Porque se você Essa tá, se atividade. tá dando erro, nem mesmo que eu te mandar o link, não vai funcionar. Você já falou com a Tá. professora para ver que vira isso? Ah, eu mandei pra Giovana, ela me mandou o e-mail e a senha. Aí eu coloquei o e-mail e a senha, foi, mas quando eu fui entrar nas atividades, parece que deu erro. Não, pode ser alguma coisa, uma coisa. Depois eu te mando 70, tá? Me lembra aí, Tá, depois você me manda uma mensagem lá para as 11. A hora que acabar as aulas, 11h40, tá? Acabando a quinta aula, você me dá um toquinho no WhatsApp, eu mando para você, tá? Porque às vezes eu esqueço, tá? tá. Então, ó, a atividade um, então, eu coloquei para vocês esse mapinha aqui com os 8 maiores países do mundo em território, né? Inclusive o Brasil. Aí vem aqui a pergunta. Classifique os países destacados no mapa, então os 8, em ordem decrescente, do maior para o menor, de acordo com o tamanho dos territórios. Então, nós vamos colocar do maior país para o menor país. Então, vamos começar. Qual que é o maior em área? A A Rússia. Rússia, né? Lá, ó, 17 milhões 98 mil quilômetros quadrados de território. Então, Rússia. Opa, Rússia. Depois da Rússia, nós temos Canadá. Canadá, né? 9.984. Isso, Canadá. Depois do Canadá, Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos, né? Lembrando, pessoal, Estados Unidos a gente pode pôr tanto Estados Unidos, né? A gente pode pôr também EUA, tá? Quando for assim, ó, pode pôr EUA, tá? Vale também, né? Depois dos Estados Unidos, China. China, né? 9.600. E aí, Brasil. Brasil, né? O maior país do mundo, né? Depois do Brasil, Austrália. Austrália. Austrália, tudo bem. Inclusive, é considerada, ah, quando vai se descrever se um território é uma ilha ou um continente, eles consideram a Austrália. Se for maior que a Austrália, é continente. Se for menor, é ilha, tá? E depois da Austrália? Índia. Argentina. Índia, ó. Não, A Índia aqui, ó, é. 3 milhões. E aí a Agora que eu última, lembro. a Argentina, tá? Então, Uhum. mais uma vez, a gente está na frente dos argentinos. Índia e Argentina. Precisa colocar os números, professor? Não, eu tô pedindo aqui só para classificar ele de acordo com os tamanhos. Eu não estou falando. Poderia pôr? Poderia, mas não precisa, tá? Então, vamos lá. Que países da América do Sul não fazem fronteira, não fazem limite com o Brasil? Lembra na aula eu falei que são 2 países que nós temos aqui que não faz fronteira. Vocês lembram quais que são?
Um começa com C, um começa com E. Chile e Equador. Isso. Chile e Equador. Muito bem, parabéns. Chile e Equador, né? O Chile aqui, ó, essa faixinha aqui do lado da Argentina, né? Essa tripinha, né? E o Equador aqui, ó, que recebe esse nome justamente por causa da linha do Equador que passa aqui, né? E aí o país ficou, né? Pequenininho aqui, né? Ele faz fronteira com o Peru e a Venezuela, né? O Chile faz fronteira com o Peru, a Bolívia e a Argentina, tá? E aí também, lembrando, né, tecnicamente o Brasil faz fronteira com a França por causa da Guiana Francesa, tá? Que é a parte da França. Agora, ó, número 3. No mapa abaixo, em quais regiões o continente americano foi dividido? Em qual região o território brasileiro está? Então, qual que é as regiões que nós temos aqui desse mapa? América do Sul, América Central e América do Norte? Isso aí, América do Norte, né? Vamos pôr na ordem que está ali no mapa. América do Norte, América Central e América do Sul. Importa a ordem? Não. Se vocês colocar, como ele falou, Sul, Central e Norte, não tem problema, tá, gente? Em qual das três que o Brasil está? Ele está na América do Norte, na América Central ou na América do Sul? América do Sul. O Brasil está na América do Sul, né? Então, lá, o Brasil está na América do Sul, né? Tá? Quando for responder assim, quando é duas perguntas, a primeira vocês viram, eu coloquei, né? Divisão, os três. Aí, poderia, muita gente, quando vai responder a segunda, coloca só América do Sul. Melhor colocar assim, ó. O Brasil está localizado, né? Seria até melhor. Porque fica mais completo, hein, professor? Que é mais chatinho. Eu até considero, mas fica mais bonito, né? O Brasil está localizado na América do Sul. Agora, a mesma coisa nessa segunda. Quais que são as duas regiões dessa divisão? América Latina, E América pequena, né? E América anglo-saxônica, né? É. E nós vimos a latina são os países que falam línguas derivadas do latim, português, espanhol, francês. Anglo-saxônica, língua inglesa, né? Estados Unidos e Canadá. E o Brasil está em qual dessas? Na anglo-saxônica ou na latina? Latina. Latina, né? Ele fala, nós falamos português, temos a cultura latina, né? Então, está localizado na América Latina. Latinda não, viu? Latina, cachorro, né? Agora, número 5. Qual era o objetivo do mercantilismo? Tá? O objetivo do mercantilismo era o lucro, né? A geração de renda. Eu vou pegar aqui o texto certinho para ficar mais bonitinho. Espera aí. Então, aqui, ó. No texto que eu passei para vocês, ó. Quer ver? Cadê aqui? Ó, o que eu coloquei aqui, ó? Capitalismo comercial foi marcado pelo mercantilismo. Hoje o objetivo era fortalecer os estados, os países e acumular riquezas, tá? Então tá, lembra, pessoal, as atividades que eu passar, as respostas estão no material que eu passar para vocês, tá? Então se tiver com dificuldade de responder, é só vir aqui e procurar que tem no texto, tá? É como se você estivesse com o livro. Então, vamos copiar aqui, ó. Pode até vir aqui copiar e colar, se não quiser digitar. Ó. Então, ó. Qual era o objetivo do mercantilismo? O objetivo do mercantilismo era fortalecer os estados e acumular as riquezas, tá? E aí eu pedi na número 6 para citar as características dele e explicar uma delas.
Mesma coisa, pessoal. Vindo aqui, nós tínhamos aqui, ó, as principais características. Então, nós tínhamos lá, ó, o colonialismo, né? Mais o protecionismo, protecionismo, a balança comercial favorável e o metalismo. Aí, para explicar um, vamos pôr o metalismo, né? Ele está dando errado aqui, mas está certo, tá, gente? Porque ele não conhece essa palavra. Metalismo é o acúmulo, a busca, né? Vamos pôr a busca, né? Pelo acúmulo, né? Juntar, né? Você pode colocar, se quiser, de forma mais simples. O metalismo é os países querem juntar metais preciosos. Pode ser também, tá? Eu considero. Então, acúmulo de metais preciosos, né? Basicamente isso, tá? Seria o metalismo, tá? Terminou, é só clicar em enviar, tá? Aqui eu não vou porque eu sou professor, não preciso, tá? Certinho, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Então, quem ainda não fez, por favor, pega lá e faz para mim, tá? Até o final dessa Ai, semana, de eu tinha feito essa preferência, atividade. tá? Oi? Eu já tinha feito essa atividade. Não, quem já fez, de boa. Aí só a correção para vocês saberem, tá? Aí, pessoal, deixa eu pegar Aí, vocês rapidinho. Oi? depois eu te mando mensagem. Aí você me ajuda a entrar aí pra mim fazer. Tá joia. Então, ó, como eu falei para vocês, essa semana nós vamos trabalhar o PET, né? Então, ó, o PET aqui, terceira semana, ele está vindo falando aquilo lá que a gente viu ano passado, cartografia, a questão dos mapas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Deixa eu só o professor beber uma aguinha aqui, que a garganta está começando a querer doer, a boca seca. Bebam bastante água, viu, gente? Então, ó, nós vamos começar, se não der tempo, eu termino na próxima aula, mas eu acho que devo dar tempo. Se não der, a gente continua na próxima aula, tá? Porque agora é 10h46, então faltam 14 minutos. Deixa eu até pôr aqui para não esquecer. 14. Aí. Então, pessoal, ano passado vocês já estudaram, eu acho que a parte de mapas, eu não lembro se foi ainda comigo ou se foi com a Lídia que vocês trabalharam, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Interpretação de mapas, então. O mapa, ele é algo extremamente importante, nem vocês viram na atividade de hoje, nós usamos muito mapa, né? Ele é sempre muito utilizado, ele é muito importante, porque ele é uma forma de nós representarmos o espaço, né? Aquilo que está à nossa volta, né? Principalmente, antigamente, quando não tinha imagem aérea, imagem de satélite e tudo mais, ele era extremamente necessário, tá? Então, toda essa organização, a criação dos mapas, ele era tido como algo extremamente valioso, né? Não se podia, quem tinha um mapa, normalmente quem tinha os mapas era quem tinha dinheiro, pessoas ricas, né? Porque era algo muito valioso, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo, você entra lá no teu celular, você tem o Google Maps, você tem o Waze da vida e tal, que é relativamente fácil de conseguir um mapa hoje em dia, né? Com todas as imagens digitais e tudo mais, né? Então, lá, essa criação, produção dos mapas, ela tem que ter clareza nas informações, né? Por quê? Não adianta eu fazer um mapa, colocar lá um tanto de coisa e a pessoa pegar e não saber o que significa aquilo lá, né? Por exemplo, vamos pôr, eu coloco lá num mapa, vou fazer um mapa
mostrando os portos que tem no Brasil, né? Porto de navio. Só que eu não falo, eu não coloco título, eu não ponho que é um mapa sobre portos, eu coloco o símbolo, mas não ponho a explicação do que é aquele símbolo. Como é que a pessoa vai saber o que é aquele mapa, o que ele está mostrando? Então, eu tenho que ter uma forma transmitir aquilo que está sendo mostrado no mapa. Então, vai vir lá o título bonitinho, toda a divisão, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, para isso, o que que eles fizeram? Eles criaram códigos, tá? Formas de comunicar as informações, tá? E essa linguagem é uma linguagem internacional. Por mais que você pode pegar um mapa em qualquer lugar do mundo, ele vai ter os mesmos símbolos, a mesma organização, independente de onde você estiver no mundo, tá? A única coisa que vai mudar é a língua, né? Claro que um mapa da Alemanha vai estar em alemão, um mapa brasileiro vai estar em português, mas de resto, tudo vai ser igual. Mesmo que você não saiba ler, os símbolos, você vai conseguir entender através dos símbolos, tá? Então, o primeiro elemento de um mapa é o título, tá? Que é o mais óbvio, né? O mapa tem que ter um título. Se eu fizesse esse mapa aqui e deixasse sem título, você ia saber o que que eu estava mostrando? Não. Você só ia ver um mapa do Brasil, tudo colorido, com amarelo, laranja e marrom, e não ia saber o que eu estou falando, né? Mas aqui ele tem, ó lá, Brasil, densidade demográfica. Então, eu sei que esse é um mapa que vai mostrar quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado no Brasil, né? Tá lá, então você consegue entender do que está sendo falado. Então, todo mapa tem que ter um título, tá? Claro que aí, como tem a língua, esse aqui, infelizmente, ele vai mudar, porque se você estiver na Alemanha, ele vai estar em alemão, se você estiver no Japão, ele vai estar em japonês, né? Mas mesmo assim, dá para você entender, tá? Considerando as outras coisas. Segunda coisa é a legenda. A legenda é um quadrinho, normalmente um quadrinho que vem no canto e que nos explica os símbolos, né? O que está sendo usado no mapa para representar os elementos que tem naquele lugar. Tá lá. Ele pode usar cores, ícones, rachuras, pontos, linhas, entre outros. E alguns são padronizados. Então, ó, se vocês olharem nesse mapa aqui, ó, embaixo aqui no azul, tem um quadrinho azul. Essa é a legenda, tá? Essa que é a legenda desse mapa. Ó, ele está explicando o que significam as cores, né? Porque imagina que não tivesse ela aqui, você ia ver as cores. Você só ia pensar que é um mapa estilizado do Brasil colorido, né? Que não tem nenhum uso, né? Mas aqui a gente sabe lá que o amarelo mais clarinho significa que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? E aí, à medida que vai ficando mais escuro, ele aumenta lá, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, até de 200 a 12.911 habitantes por quilômetro quadrado, que é a cidade de São Paulo, tá? E algumas outras capitais. Então, ele explicou na legenda o que as cores significam, tá? Esse é um dos coisas que a gente viu que é padronizado. Quando se usa cores, normalmente a cor ela vai do mais claro ao mais escuro. Quanto mais escuro, maior a quantidade. Então, no caso aqui, ó, quanto mais escura, mais pessoas tem vivendo naquele lugar, maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais clara, menos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um mapa das torcidas brasileiras, né? Quantos torcedores do Corinthians tem no Brasil? Então, quanto mais torcedor do Corinthians em cada estado, mais forte a cor, né? Então eu começo lá com uma cor bem clarinha e quanto mais torcedores tiver, mais forte fica a cor, né? Então a gente pode fazer dessa forma, tá? Então olha lá, ó, nós temos alguns símbolos que são padronizados. Então, por exemplo, a cor azul, ela só é usada para representar água. Você nunca vai ver o azul sendo usado para outra coisa, tá? O verde, normalmente, ele é usado para florestas, áreas verdes, tá? Apesar que ele pode ser usado sem esse sentido. Mas, normalmente, você vê uma marcação em verde, é porque é uma área de floresta, né? As ferrovias são linha com traço. Então, você pegou um mapa,
tem uma linha com um tracinho passando por ela, é porque é uma ferrovia, tá? Se é uma linha reta, normalmente pode ser ou a própria fronteira, mas também pode ser uma estrada, tem uma linha vermelha, tá? Normalmente estrada é linha vermelha, tá? Aviões representa aeroporto, tá? Então pode-se usar, por exemplo, o avião para aeroporto, um navio para um porto, tá? Uma cruz para uma igreja, né? Uma casinha com uma cruz para uma igreja, tá? É, e por aí vai, tá? Escala, essa é a mais chatinha, porque é a relação matemática entre o espaço real e o que está no mapa, tá? Então, olha lá, ela aponta a quantidade de vezes que uma área foi reduzida para caber no local que o mapa está representado. Porque pensa bem, imagina se eu fosse fazer um mapa que fosse do mesmo tamanho do lugar que eu estou querendo mostrar. Eu teria que fazer um mapa do tamanho do lugar que eu estou querendo mostrar. Seria impossível você usar um mapa desse tamanho. Imagina, só da tua casa. O mapa seria do tamanho da sua casa. Então a gente tem que pegar e encolher, diminuir essa coisa. Então, se a tua casa tem, por exemplo, teu quarto, vamos pegar, ele tem paredes cada parede tem 5 metros de largura, né, de distância, de um ponto a outro, de uma ponta a outra. Você teria que fazer um mapa que teria esse tamanho, né? Então você diminui, ao invés de 5 metros, ficar a 5 centímetros, tá? Você diminuiu de 5 metros para 5 centímetros. Então cabe numa folha de papel, tranquilo, né? É basicamente isso que eles fazem. Eles pegam, por exemplo, o Brasil inteiro. Não dá para você fazer um mapa do tamanho do Brasil. Ele tem não sei quantos milhões de quilômetros de extensão. Então você diminui para centímetros, que aí cabe numa folha de papel, tá? E aí, para fazer isso, eles fazem algumas contas e tal. É meio complicadinho, mas funciona. E aí, mas ele precisa mostrar quanto que foi diminuído. Foi de quanto para quanto. Então, a escala é isso. Ela vai nos mostrar o quanto isso foi diminuído. E aí ela pode ser gráfica ou numérica. A numérica, ela usa o número, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 pontinhos, 500 mil. Então, o que significa isso? Que 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros no mundo real, tá? Ou 5 quilômetros, tá? Então, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Então, por exemplo, você vê lá que no mapa, você está com o mapa, a escala é de 1 para 500 mil. Você vê que da sua cidade para onde você vai viajar, são 2 centímetros. Quer dizer que você vai viajar 1 milhão de centímetros, ou seja, 10 quilômetros, tá? A escala gráfica é a mesma coisa, só que ela é mais fácil, porque ela é justamente uma linha já com o número em quilômetros. Então, lá, normalmente essa linha desenhada que nem está aqui, tem 1 centímetro, tá? No caso aqui tem 2 centímetros, no caso, mas pode ser 1 ou 2 centímetros. Então, ali, ó, a gente vê, ó, 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, olha lá, o espacinho de 1 centímetro. 2 centímetros seria 10 quilômetros. Então, nesse mapa, 1 centímetro equivale a 5 quilômetros ou 500 mil centímetros. É a mesma escala, só está representado de forma diferente, tá? Então, é só vocês verem essa questão, tá? Depois a gente vai voltar nisso mais para frente, essa parte é um pouquinho chata. Aqui, ó, por exemplo, esse mapa do Brasil, ele tem as duas escalas, tá? Então, nós temos a escala gráfica, né? A escala com a linha, né? Então, olha lá, 1 centímetro equivale a 346 quilômetros. E nós temos a escala numérica embaixo, 1 para 36. Eu acho que deu um errinho aqui de digitação, seria 34, 600 mil, tá? Aqui está um errinho, 36, mas é 34, tá? Então, vocês veem, tem as duas escalas, é a mesma coisa, tá? 1 centímetro equivale a 346 quilômetros, ou 34 milhões e 600 mil centímetros, tá? Outra escala numérica lá, 1 para 25 milhões, então 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros, e 1 para
40 milhões, tá? Mesma coisa. Orientação é o mais fácil, é para mostrar para que direção que nós temos que ir, né? O mapa tem que ter a direção, porque senão como é que você vai de um lugar para outro se ele não te fala para onde é norte, para onde é sul, você simplesmente vai andar em círculos, né? Então, normalmente o mapa vem com uma indicação das direções. O mais simples, ele vem só com uma setinha mostrando o norte. Ou então ele vai vir com a rosa dos ventos, que é aquela completa que tem todas as direções, tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, ele tem a rosa dos ventos, mas só está mostrando o norte e sul, mas ele tem as direções, então você sabe, para cá é norte, para lá é sul, para o outro lado é leste, oeste e tudo mais. Então, se você tiver que seguir, você não vai se perder, tá? Então, aqui nós temos esse mapa, para vocês verem todos eles, esses itens, ó. Primeiro nós temos o título, olha lá, ele mostra o que está sendo representado. O que está sendo representado? Brasil físico, o relevo do Brasil, tá? Nós temos a fonte. Quem criou esse mapa? Que, né, faltou falar para vocês. Quem criou? Quando foi elaborado? Então, ele mostra aqui embaixo. Fonte está bem pequenininho, mas IBGE. Então, quem criou esse mapa? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? A legenda, aqui, ó, está explicando os símbolos. Então, nós temos duas. Nós temos as cores, que nos mostram a altitude, olha lá, ó, tá vendo? Da cor mais clarinha, mais básica, que é o verde, para a mais alta, o vermelho. Então, quanto vai aumentando. Então, verde, o primeiro verde, tom de verde, é zero, de 0 a 100. O segundo é de 100 a 200. Depois vem os amarelos, 200 a 500, 500 a 800. Depois vem os laranjas, né? 800 a 1.200, 1.200 a 1.800 e acima de 1.200. Então, cada cor representa uma altitude. E aí, como tem também outras coisas, ele também traz aqui, ó, o triângulozinho. Quando vocês veem um triângulozinho preto no mapa ou colorido, ele significa pico, ao alto das montanhas ou dos morros, tá? E a água lá, ó, como eu disse, o azul para representar a água. Então, o oceano, né, todo de azul, e os rios, né, olha lá, as linhas azuis são os rios, tá? Por fim, a escala está aqui embaixo, escala gráfica nesse caso, de 0 a 200 e pouco, tá? 245, e a orientação, né? Olha lá, esse é bem basicão, é só uma setinha mostrando para onde é o norte, tá? Aí tem as divisões do mapa, depois a gente vê, porque já terminou a aula, tá? Alguma coisa que vocês querem perguntar, pessoal? Não. Tranquilo? Na próxima aula eu dou uma voltada nisso, dou mais uma explicadinha Não. e passo para vocês, tá? Obrigado pela participação. Um bom resto de segunda para vocês. Não esqueça de fazer as Mas tem atividades, mais avaliação diagnóstica, tá? Foi só até agora a aula. Tem mais tempo, não tem? Não, 11 horas. Agora eu tenho 11h10 é a quinta aula. Eu tenho É, que dar 10 aula. minutos